Continuamos então com o nosso estudo do livro Obsessão e Suas Máscaras, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. A aura humana. Muitos de nós já viram ou tiveram notícias de quadros famosos que apresentam pinturas de místicos e santos com auréolas em torno de suas cabeças, ou às vezes circundando o corpo todo. Essa luminescência faz parte de uma crença antiga na existência da aura, camada luminosa que circunda tanto objetos inanimados como os seres vivos que pode ser detectada por algumas pessoas dotadas de particular sensibilidade visual. Os teosofistas distinguem nela 5 subdivisões: a aura da saúde, a vital, a kármica, a do caráter e a espiritual. Segundo a coloração com que a enxergam, os sensitivos podem descrever os estados emocionais das criaturas observadas. Assim, o vermelho escuro indicaria paixão e sensualidade, o vermelho brilhante, cólera, ira e força, a marrom, avareza, a amarela, a atividade intelectual superior, a púrpura, a espiritualidade, a rosa, a afeição, amor, a azul, devoção espiritual, a verde, em tom mais profundo, simpatia, mais claro, falsidade e ciúme, e assim por diante. Essas informações foram colhidas de alguns poucos sensitivos, que em seu estado normal são capazes de distinguir essa luminescência que envolve as pessoas e parece emanar dos refolhos da própria alma. Mas foi com o barão Karl von Reichenbach, 1788-1869, que se realizaram os primeiros trabalhos para se conhecer melhor essa luminescência, que ele denominou eflúvios ódicos. A designação vem da palavra od, que em sânscrito significa o que penetra tudo. 2 de seus trabalhos foram traduzidos do alemão para o francês pelo engenheiro Albert de Rochas, sob o título Les Phénomènes Odiques, Paris, Flammarion, 1907, e Le Fluide des Magnetures, Paris, 1891. Me perdoem, eu não sei falar francês. A minha tentativa aqui é apenas transmitir esse conhecimento aqui, mas vocês podem ler e traduzir ou expressar corretamente. Continuando. Embora não tenham conseguido repercussão no meio científico oficial, os escritos de Reichenbach influenciaram muito os metapsiquistas da época. O próprio Rochas traria sua contribuição à pesquisa do espírito com abordagens importantes no campo do magnetismo, da exteriorização da sensibilidade e da reencarnação. Mas muitos outros investigadores, como o comandante Darget e Dr. Louis, no final do século passado, interessaram-se também pela pesquisa dos eflúvios ódicos, buscando a comprovação física da aura através de aparelhos especialmente construídos para essa finalidade. Os vigilantes cientistas oficiais, no entanto, orientados pelo paradigma reducionista materialista, desacreditaram esses experimentos, impedindo, de certa forma, o aprimoramento deles. O médico inglês Walter Kilner, no final do século passado, começo deste, interessou-se pelo fenômeno da aura e procurou também desenvolver um método para investigá-la, uma vez que estava convencido de que poderia fazê-lo se utilizasse anteparo colorido, substâncias adequadas que auxiliassem a visão. Depois de testar várias substâncias, decidiu-se pela diacinina, que mostrou mais eficiente, embora outras também se prestassem à análise que desejava. A diacinina é um corante de anilina extraído do carvão mineral, já utilizado na indústria fotográfica como sensibilizador para as radiações infravermelhas. Em seu livro A Aura Humana,
Kilner faz sugestões aos pesquisadores para procurarem substitutos da dicianina, produto caro, de difícil de ser encontrado, recomendando que se concentre a busca entre os corantes de coloração azul, para que se tenha, nos experimentos, menores comprimentos de onda do espectro e menos proporção de ondas mais longas. Em sua técnica, colocava o paciente despido contra um fundo negro iluminado pela luz intensa do dia. Como observador, postava-se de costas viradas para a fonte luminosa, em geral uma janela, mas que permitia controlar ou regular a intensidade de luz durante o experimento. E à sua frente punha uma cuba estreita de material transparente, contendo uma solução alcoólica de dicianina. Isso bastava para ver a aura das pessoas, segundo sua observação e a de outras pessoas. Kilner recomenda em seu livro que não se ultrapasse 1 hora diária de experimento, porque, segundo observou, a dicianina age sobre as células fotossensíveis da retina ou mesmo sobre o nervo óptico, o que tornaria prejudicial à visão. Mas o fato é que não se tem certeza quanto a esse mecanismo, como também não se sabe qual a concentração ideal do corante, uma vez que ele não a especificou. Descreveu, no entanto, dezenas de auras vistas com o auxílio de anteparo de dicianina e, ao que parece, em concentrações variáveis. Teve oportunidade de reparar diferenças quanto à forma entre homens e mulheres, mas em ambos observou 3 partes distintas. Isso pode ser visto com amplos esclarecimentos sobre a aura nos artigos de Hernande Guimarães Andrade, sob o pseudônimo de Lawrence Blacksmith, em Folha Espírita, em maio, junho e julho de 1980. Continuando. O duplo etérico, uma camada escura, transparente e uniforme que rodeia todo o corpo, com espessura em torno de meio a 1 centímetro, por vezes ela pode ser invadida pela segunda camada áurica. A aura interna, essa camada áurica é mais densa, mostra-se relativamente uniforme em espessura, seja na frente, nas costas ou nos lados, seguindo os contornos do corpo. Inicia-se normalmente a partir do duplo etérico, porém, pode parecer, às vezes, como se estivesse em contato com a superfície do corpo. A aura externa, que começa logo depois da aura interna, tem espessura variável. Está no extremo limite externo visível da aura. Eventualmente, essas duas últimas camadas podem aparecer fundidas em uma só auréola. Embora tenha se referido a uma quarta camada, a aura ultra-exterior, Kilner não dá detalhes quanto a ela. O método e os experimentos indicados em seu livro estão aí para serem aprimorados. Em 1939, Seymour Kirlian e sua mulher Valentina, trabalhando em Krasnodar, União Soviética, descobriram um efeito especial a partir das eletrografias. Mais tarde, em 1958, enviaram um relatório ao mundo científico a respeito de suas descobertas, mas foi a partir de 1970, com a publicação do livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, que Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, que o chamado efeito Kirlian foi mais amplamente difundido no mundo. Belíssimas fotos foram obtidas em vários centros de investigação, inclusive no Brasil, com o pioneirismo do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, que obteve a primeira Kirliangrafia do Ocidente, uma eletrografia tirada de uma folha de chuchu. O avanço das pesquisas revelou, porém, que muitos fatores, muitas variáveis interferem no efeito Kirlian, dificultando a repetição dos achados e invalidando a proposta de pesquisa científica da aura. É preciso aprimorar ainda mais a aparelhagem e o método para que as interferências sejam eliminadas.
Certamente haveria muito mais a dizer sobre o halo energético, mas esse desdobramento precisa ser feito em volume à parte, dada a exiguidade de espaço. Vejamos agora o que mais importa sobre o assunto, ensina André Luiz. Considerando-se toda a célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais, a se constituírem de recursos que podemos nomear como tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos. Por isso, todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, revestem-se desse halo energético, dessa espécie de atmosfera eletromagnética que tem características próprias conforme a espécie. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, em se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam, em derredor da personalidade, o conhecido corpo vital, ou duplo etéreo. Em algumas escolas espiritualistas, duplicada mais ou menos radiante da criatura. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos. O pensamento humano circula por essa túnica eletromagnética, dando-lhe colorido característico, inerente às vibrações à imagem que produz. Desse modo, a alma exibe aí, em primeira mão, as solicitações e os quadros que improvisa antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Mais uma vez está no livro Evolução em Dois Mundos. Assim temos nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais a aura humana peculiar a cada indivíduo, interpenetrando-o no mesmo tempo que parece emergir dele à maneira de campo ovoide. Não obstante, a feição irregular que se configura, valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam, com sinais característicos em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas quando perduram em vigor e semelhança como cinematógrafo comum. Mais uma vez, em Evolução em Dois Mundos. A fotosfera psíquica, entretecida de elementos dinâmicos, apresenta-se em cromática variada, segundo onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos correspondem, os objetivos e escolhas enobrecedoras ou deprimentes. Assim é que o halo vital de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhe são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória que imprimem frequência e cor peculiares. A matéria mental conserva aí o mais amplo poder. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade. Faço eu aqui agora um comentário. Eu tive uma máquina Kirlian. Eu fiz vários experimentos. E o que se passa é exatamente o que o André Luiz fala. Uma foto tirada de uma pessoa propositalmente indicada a pensar em algo maravilhoso, bom, benéfico, apresenta um tipo de foto. No minuto seguinte, a mesma foto tirada de alguém, da mesma pessoa, com pensamentos negativos, seja de raiva, de medo, a foto é completamente oposta. A gente vibra esse pensamento e mudam as cores, mudam as intensidades. Uma pessoa em prece, tirando-se a foto, ela aparenta completamente amarela e vibrante. Com pensamentos de ódio, essa foto se escurece. E a diferença de tempo entre uma foto e outra é de no máximo um minuto. Então, é como diz André Luiz, dinâmico, representando o pensamento que temos. Isso pode ser visto num texto que eu apresento aqui no canal. Ele chama No Princípio Era o Verbo. Vocês podem ver ali uma pesquisa bem ampla.
Vamos continuar com o estudo deste livro. Constitui-se, portanto, na nossa plataforma onipresente, em toda a comunicação com as rotas alheias, antecâmara do espírito, em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Pode ser lido em Evolução em Dois Mundos. As simpatias, as antipatias são automáticas, não há necessidade de palavras. E por essa couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica em que cada consciência constrói seu ninho ideal, que começam todos os serviços da mediunidade na Terra, considerando-se a mediunidade como atributo do homem encarnado para corresponder-se com os homens liberados do corpo físico. Isso está em Evolução e Dois Mundos. Nesses tempos imemoriais, quando a permuta entre os espíritos foi iniciada no mundo, a apresentação da própria aura realizava a seleção. Os homens melhores atraíam para si os espíritos humanos melhorados. Os homens rebeldes às leis de Deus acumpliciavam-se em quantidades da mesma espécie. Assim, as ondas de pensamento, por suas características de frequência e trajeto, natureza e objetivo, enovelam-se umas às outras, iniciando os núcleos de progresso dos homens nobres que assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores, para gerar trabalho edificante e educativo. E também foi assim a associação ou simbiose das almas estacionárias que se rebelaram contra os imperativos da evolução, estabelecendo obsessões lamentáveis. Fica claro nessa análise que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio. Isso está descrito em Evolução em Dois Mundos. Edith Fiore, em sua obra Possessão Espiritual, enfatiza para os seus pacientes o valor da couraça. A aura está para a dimensão emocional, mental e espiritual de uma pessoa, com o sistema de imunização está para o corpo físico. Assim como o sistema de imunização enfraquecido deixa o indivíduo suscetível a doenças e infecções, assim uma aura aquecida gera vulnerabilidade à invasão de espíritos. Os estudos do pensamento vai possibilitar mais ainda a descoberta sobre a aura e, consequentemente, sobre o conhecimento de nós mesmos. Então, concluímos, meus amigos, que os nossos pensamentos atraem as coisas para nós. Se nós temos pensamentos benévolos, pensamentos otimistas, pensamentos sadios, é esse tipo de companhias espirituais que vamos atrair. Por outro lado, as pessoas pessimistas, as pessoas más, as pessoas vingativas, egoístas, atraem para si esse tipo de energia. Então vamos orar e vigiar os nossos pensamentos, para que possamos melhorar a cada dia as nossas condições. Obrigado pela companhia de todos. Eu os aguardo no próximo capítulo.